Shalom, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos hoje, reunião de sexta-feira de libertação espiritual. É a primeira que eu vou estar fazendo. Como eu já disse, eu trago muita teoria, conhecimento, porque a libertação que eu faço com vocês é na mente, como neuropsicanalista e como serva de Deus, eu faço esta libertação espiritual na mente de vocês, que é onde Satanás mais atua, no campo emocional, no campo, no cérebro das emoções, das sensações, dos pensamentos e, consequentemente, no corpo e, consequentemente, na vida, nas áreas da sua vida. O que acontece? Existem escalas de demônios, níveis de demônio. Então, cada um atua em uma parte específica. Tem uns que são voltados para a área sentimental, outros são voltados para a parte financeira, outros são voltados para nações, outros são voltados para países, outros são voltados para a família e outros são voltados para a pessoa, para o problema. Por isso que tem que ter um autoconhecimento para discernir o que é a voz de Deus, o que é a sua consciência e o que são esses espíritos trevosos na mente. Então eu vou, com o tempo, mostrar tudo isso. A Bíblia também diz que a gente não pode dar carne para um bebezinho que está tomando leite. Então, é um processo de libertação que eu vou fazendo. Por isso que é importante vocês assistirem todas as reuniões. Cada dia da semana, eu vou colocar aqui. Segunda é prosperidade. Terça é da parte cura espiritual, emocional e física. Quarta é a busca pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, pela Trindade, para dar força durante a semana. Quinta é da família e vida sentimental. Sexta, que é hoje, a libertação espiritual. Sábado, estudo da palavra de Deus, que é estudo das profecias dos fins dos tempos do livro de Apocalipse. E domingo é o dia do Senhor, que a reunião é às 18 horas. Por que às 18 horas? Porque desde o Éden até hoje, às 18 horas, Deus ele passa, ele vem sobre a terra, ver, administrar, ver como que anda a terra e como andam as pessoas. Amém? Então eu vou passar muito conhecimento. Por que eu fiz hoje libertação hereditária e do Halloween? Porque uma coisa puxa a outra. Então, dia 31 de outubro agora é praticado o dia do Halloween. Eu já participei do Halloween quando eu era criança, não sabia nada disso. E era uma das celebrações de escola que eu estudava. E muitos problemas que nós temos é maldição hereditária. Sabe assim? Ah, minha mãe sofreu na vida sentimental, minha avó, minha bisavó, eu sofro, um homem tem problema financeiro, o pai teve problema financeiro, o avô teve problema financeiro, o bisavô teve problema financeiro, doença. Todas aquelas pessoas na família, todos aqueles homens morreram de câncer, todas as mulheres tiveram um problema de infertilidade. Isso é um mal hereditário. Como existem bênçãos hereditárias, existem mal hereditário. Então, eu vou explicar um pouco, vou trazer conhecimento para vocês sobre como que iniciou o Halloween. O Halloween é uma prática pagã dos celtas. Eu posso dizer porque eu estudei muitas coisas do paganismo, eu estudei muitas coisas que eu não posso assim, nem falar o nome, porque hoje em dia tá perigoso a gente falar vários nomes nas redes sociais. E os irlandeses, os escoceses, que eles sempre eles eram ateus. E eles vêm da tradição celta, tá bom? Então agora,
como eu explico, eu vou narrar essa história, como começou o Halloween, que tem a ver com celtas, com paganismo, e vou colocar foto. Lembra que enquanto você vê, enquanto você escuta, você grava 3 vezes mais. Isso é neurociência. Só que o catolicismo, ele pegou muitas coisas, muitas festas pagãs e trouxe para o cristianismo, e Deus não se agradou. Ali a Tanar, para quem não sabe, eu estudo hebraico, ali é o Salmo 67, que é o Salmo do sacerdócio de Deus. Ali é o nome de Deus, tetragrama, Yud Rei Vav Rei, que é o nome de Deus. Então, muitas coisas que eu trago é do hebraico, por isso que eu falo sobre o judaísmo e o cristianismo. Por quê? Porque Jesus era judeu. Ele fazia muitas práticas judaicas e outras ele condenava. Existe um número determinado de festas bíblicas que nós deveríamos seguir, um calendário de Deus. Só que o catolicismo, ele mudou, o Papa Gregório mudou para o calendário gregoriano, que é o que nós seguimos, e são o mesmo número das festas, só que são festas pagãs. Então, por isso que muitas vezes o mundo roda ao contrário, a nossa vida roda ao contrário, porque a gente segue o paganismo. E Deus, ele é o justo juiz. Então, muitas vezes, o mundo, nós não recebemos o que precisamos, porque, infelizmente, o catolicismo colocou paganismo no nosso calendário. Então, por isso que muitas pessoas hoje, como está próxima à volta de Jesus, está indo para o judaísmo, para sair desse calendário gregorianos de festas pagãs. Tá bom? Então, vamos entender um pouco sobre os celtas e o Halloween. Vamos lá. O Halloween tem origem no antigo festival celta chamado Samhain, celebrado há mais de 3.000 anos na Irlanda, Escócia e regiões próximas. Para os celtas, a noite de 31 de outubro era especial. Acreditavam que a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos se afinava, permitindo que espíritos e energias negativas atravessassem para a Terra. O festival era conduzido e organizado pelos druidas, os líderes espirituais dos celtas. Eles guiavam os rituais, interpretavam sinais e protegiam a comunidade durante a celebração. Durante o Samhain, os celtas realizavam rituais, acendiam fogueiras, ofereciam comidas a esses espíritos e usavam máscaras para se proteger. Muitas dessas práticas envolviam magia e forças espirituais, que hoje podemos identificar como trevas, como magias do lado do ocultismo. Com a chegada do cristianismo, a igreja tentou cristianizar a data, criando o dia de Todos os Santos. Mas muitas tradições pagãs permaneceram e hoje o Halloween ainda carrega uma forte simbologia espiritual ligada ao ocultismo, sendo considerado por muitos cristãos como um dia de intensa atividade de trabalhos espirituais e magias negras. Além disso, a Bíblia nos alerta sobre maldições hereditárias e influências espirituais de gerações passadas. Datas como Halloween podem ser momentos em que forças negativas buscam entrar em lares e famílias, explorando vulnerabilidades emocionais e espirituais. Por isso, é essencial estar protegido pela fé e oração e renúncia dessas práticas pagãs ocultistas. Vamos lá, a explicação? Viu a questão da hereditariedade, como que os irlandeses, os escoceses e outras regiões vieram do paganismo, do celta. Então, eles
são agnósticos. O que é agnóstico? Eu creio que existe algo maior, mas eu não consigo entender o que é isso. São ateus e eles ainda muitos seguem o paganismo, festas celtas, e alguns e muitos, creio eu, já se converteram ao cristianismo. Então, o Halloween ele foi mudando, ele foi para a América do Norte e foi crescendo. Então, como o Dia dos Finados o Dia de Todos os Santos, ele é dia 1º de novembro, juntaram com 31 de outubro. Só que o ocultismo, as práticas pagãs, que são religiões baixas, que vai até para a parte luciferiana, de Lúcifer, eles fazem as magias negras, eles fazem o ocultismo, porque isso que os celtas sabiam, que era um véu que ligava os dois mundos, é um portal que se estreita e que os espíritos trevosos vêm para a Terra. Existem vários portais, não só das trevas, mas portais de Deus de hora em hora. Por isso que muitos judeus oram de hora em hora. Por isso que Daniel orava de hora em hora. Nós temos portais que nos ligam. Deus, todo dia, às 18 horas, ele passa pela terra. Ele mesmo vem à terra. Jesus morreu às 15 horas, é um portal de libertação. A meio-dia é um portal que vem a sombra da morte. Acontece muito, isso é bíblico, isso está no Salmo 91. À meia-noite é um portal também de batalha espiritual. Às 3 horas da manhã é uma batalha espiritual também. Então não tem só as batalhas de dias específicos, existem horas específicas. E sexta-feira é o dia que mais se faz trabalho espiritual. Às 3 horas da tarde, à meia-noite, às 3 horas da manhã, por isso que a libertação é de sexta-feira. Amém? Então, são trabalhos que são feitos nas matas, nas cachoeiras, nas praias, são oferecidas a demônios. E quem faz esses trabalhos? Pessoas más, pessoas perversas. E por isso que eu venho falando, explicando tanto o porquê que são pessoas com transtorno de personalidade, pessoas com desvio de caráter. Se você não está com Deus, você está com as trevas, você está com Satanás. E a pessoa, para não gostar de você, simplesmente você existir. A psicologia hoje, ela já garante que a inveja já é um desvio de caráter. Existem 3 tipos, 3 níveis de inveja. E um desses níveis faz trabalho espiritual para matar. Não tem meninas na escola que matam a outra porque ela vê que a outra é mais bonita que ela. É Satanás agindo na mente e no corpo. Se a pessoa está voltada para Deus, ela não vai ter inveja, ela não vai querer o que é de outro. Isso está nos 10 mandamentos. Então, quanto mais afastadas a humanidade estiver de Deus, mais seguindo o paganismo, mais seguindo o próprio ego ferido, mais Satanás vai ter legalidade de atuar na mente dela. Atuando na mente, atua no corpo. Não tem mente sã, corpo são. Cabeça vazia, oficina do diabo. É exatamente isso. E a Bíblia, ela diz que nós temos que ter a mente de Deus, a mente de Cristo. Então, vamos agora ver o que a Bíblia diz sobre entrar em contato com os mortos, coisa que os celtas fazem, coisas que religiões espíritas fazem. Vamos ver o que Deus fala sobre isso e também vamos ver o que Deus fala para onde estarmos com a mente, para Satanás não invadir a nossa mente. Vamos ver. Levítico 19:31. Não vos voltareis
para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não o busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Romanos 12, 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam comprovar qual é a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Colossenses 3, 2. Apeguem-se às coisas do alto e não às coisas terrenas. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. 1 Coríntios 2, 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem poderá instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Viu como não se deve falar com os mortos, que isso é uma prática pagã, você invocar os mortos. Deus condena isso. Então, uma simples festa de Halloween, eu coloco minha criança, meu filho de Halloween. Satanás é astuto demais. É aí que ele vai entrando nas famílias. A Bíblia diz que quando o corpo da pessoa está limpo, varrido, ornamentado, sem demônios, o demônio vai embora. Quando ele volta e acha essa casa limpa, só que sem a presença do Espírito Santo, ele traz 7 espíritos piores. E o estado dessa pessoa passa a ser pior do que o primeiro estado. Veja aí na Bíblia. Mateus 12, 43, 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então, viu que eu estou trazendo os contextos bíblicos, eu estou provando, estou mostrando a história como Satanás atua. Se algo é oculto, é porque não é de Deus. Satanás está nas trevas, ele está oculto. Deus está na luz. Então, o que Satanás quer fazer? Destruir a família, que é a reunião que eu fiz ontem. O propósito dele é destruir a família, porque é o propósito de Deus, uma família unida. Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, ele arruma formas de ele entrar na família. Isso é besteira. Satanás deturpou a igreja, líderes religiosos deturparam a Páscoa. Que coelho que não bota ovo, que é de chocolate, tem a ver com a Páscoa. Isso é uma prática pagã, é um Deus que é representado por um coelho e que bota ovo. Olha a loucura. E a Páscoa é uma das festas judaicas, que é a libertação do povo de Israel. Então, tudo, até o Natal, ele vem de uma prática pagã do solstício, não lembro agora, que é referente ao sol, que os celtas fazem. Então, a prática de ir em cemitérios,
o Dia dos Finados, Dia dos Mortos, isso é paganismo. A Bíblia diz: deixa os mortos enterrar os mortos. Não tem que ir em cemitério nenhum fazer nada. Jesus está tão próximo e as pessoas estão tão alienadas por falta de conhecimento, que por isso que estou passando muito conhecimento para vocês. Então vamos fazer uma oração para libertar, quebrar as amarras hereditárias, porque nós não sabemos o que a nossa ancestralidade fez, o que eles cultuavam, o que eles faziam. Por isso que existe maldição hereditária. E vem a hereditariedade sendo incutida através do Halloween e outras festas pagãs. Amém? Vamos à oração? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Deus. E eu peço que o Espírito Santo venha abrir a mente dessas pessoas que assistiram até agora, vendo todo esse conteúdo, porque é Ele que convence do mal, do pecado. Eu sou só apenas uma serva falando do que eu conheço, do que eu estudei, mas quem faz a obra é o Senhor, meu Pai. Eu peço, meu Deus, que Jesus venha com o sangue dele limpar, lavar cada pessoa do erro, do pecado, do paganismo, da idolatria, porque nós pecamos consciente e inconscientemente. A partir do momento que nós não sabemos de algo, o Senhor perdoa. Vai e não peques mais. Então, a partir do momento que estou trazendo esse conhecimento, a pessoa está se libertando com o conteúdo, com a sabedoria. E Satanás não vai mais poder continuar agindo na vida dela em relação a essa legalidade, a essa permissão que a pessoa estava dando para ele, meu Deus. Então eu peço que todas as pessoas, meu Deus, que de alguma forma estão dando legalidade para Satanás atuar na família, atuar na vida sentimental, atuar no físico, atuar com alguma doença, uma doença física, uma doença emocional, uma doença espiritual, meu Deus, que venha bater em retirada, meu Deus. Eu peço ao Senhor que Jesus venha repreender todos os demônios, meu Deus, que estão ao redor dessa pessoa, nas áreas da vida dela, em todas as áreas, financeira, familiar, sentimental, na saúde, colocando doença, colocando transtornos de personalidade, colocando transtorno de ansiedade, de depressão, de esquizofrenia, colocando, meu Deus, coisas que não são da mente do Senhor, medo, ansiedade, tristeza, pânico, tudo isso que a psicologia, que a psicanálise, que a psiquiatria dá nomes, meu Deus, é tudo incutido por Satanás, meu Deus, atuando no inconsciente e no subconsciente. E eu peço, Jesus, que o Senhor venha arrancar cada demônio que está na mente, atuando na mente dela, não só os demônios, mas legião, principado, potestade, dominadores, forças espirituais do mal, seja a hierarquia que for, ela não é maior que Jesus. Ela não é maior que o Senhor, meu Deus. Então, acorrenta, tira agora, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Tira agora todos os demônios que estão atuando na mente, no inconsciente, no trauma passado, meu Deus, que estão ali presos por um trauma, por uma mágoa na vida delas, que eles venham bater em retirada, que o Senhor está acorrentando, libertando cada pessoa de cada demônio, de cada dominador, principado, seja o que for, seja o que inferno que for, que eles estão sendo arrancados, enviados para o lugar deles, de onde nunca deveriam ter saído, para o inferno. E eu determino, minha amiga, meu amigo, a sua libertação emocional, espiritual, física, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, para a honra e para a glória
de Deus. É o que eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira fundo e creia. Você já está liberta em nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam se sentindo mais leves, em paz. Perseverem, que não é fácil um processo de libertação e vocês têm que se libertar de fatos que estão na mente, de crenças pagãs que estão na mente do consciente coletivo e que impede de Deus, do Espírito Santo, entrar na vida de vocês. Agora eu vou falar em relação como continuar abençoando vocês. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus manda devolver dízimos e ofertas. Dízimos são a fidelidade para com Ele. Você pega os seus primeiros 10% do teu salário e devolve a Deus, para 90% ficar protegido com você. É para você não ter apego ao dinheiro. O dinheiro ser o seu servo. Amém? Então, quando você devolve 10% a Deus, ele te livra de 4 demônios que atuam na sua vida financeira, que é o demônio cortador, devorador, migrador e destruidor. Eles migram teu dinheiro, eles devoram, eles cortam planos e projetos e ele destrói com doenças, com batida de carro, com perda total, com problemas em casa, com remédios caros. Então, quando você tem o teu dinheiro consagrado, tudo que você entrega no altar, entrega a Deus, Deus consagra. E o que é oferta? A oferta é uma oferta de gratidão, uma oferta para liberação de pecados. Tinha muitas ofertas, tipos de oferta que os judeus entregavam no tabernáculo. Olha aí, tabernáculo, uma vez ao ano, os judeus entregavam ofertas para queimar os pecados deles em relação ao ano. Isso era na virada de ano dos judeus, que ainda acontece, que em setembro, que é o dia do Yom Kippur, eu fiz esse ano o Yom Kippur. São 25 horas de jejum, de preparação, para nós matarmos a nossa carne. E existe um ritual, um simbolismo. Deus é muito simbólico, Deus é muito ritualístico, por isso que ele escolheu o povo judeu, porque eles são assim. Só que Satanás imita, Satanás vai sendo ritualístico também, vai fazendo muitas coisas, mas para ele, para desfocar de Deus. Então, a oferta de gratidão, eu dou oferta de gratidão por essa palavra, por Deus ter usado a Márcia, por eu estar ouvindo esse canal, pela oração, porque tudo que dá, recebe. Então Deus, ele sempre pediu oferta. Você quer vir a mim? Então oferte a mim. Deus fazia ofertas de animais. Por isso que tem religião que usa animais para serem oferecidos, mas é para Satanás. Isso Deus não faz mais hoje. Isso era uma época que Deus fazia, porque não tinha o dinheiro. Era animais, era escambo, era troca de mercadoria. Então ele pedia um cordeiro que era, deve estar uns mil e poucos reais hoje, que era a oferta que cada judeu dava pelo seu pecado. Então Deus estipulava ofertas, além dele ter estipulado o dízimo. Isso é bíblico. Então existe oferta de gratidão. Meu Deus, o Espírito Santo toca. Meu Deus, muito obrigada pela Márcia ter dado essa palavra. Então, sempre quando as pessoas vão a Deus, elas nunca podem ir de mão abanando. Ele sempre pede uma oferta.
E hoje a oferta, ela é convertida para os pastores, para os bispos, para os rabinos, assim como eram para os levitas. Olha aí a foto. Os levitas, eles recebiam as ofertas, ofertavam o que era para Deus, queimavam as ofertas para Deus, as melhores partes dos cordeiros, outros eles comiam, se mantinham, e outros eles davam aos pobres. Isso em relação a dízimos e a ofertas. Era para manter o tabernáculo. A oferta, ela mantém a sinagoga e os rabinos. A oferta mantém as igrejas, os padres, os pastores, para pagar água, para pagar luz, para pagar aluguel, para pagar internet, para pagar editor de vídeo, para pagar a luz. Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando em prol da obra de Deus, Deus espera que vocês ofertem para Ele te abençoar 100 vezes mais e para eu ter condições de continuar falando com vocês, de eu ter condição de comer, de eu ter condição de pagar luz, de pagar internet, de pagar telefone. É uma troca justa que Deus espera de vocês. Porque quando vocês dão para um servo de Deus, Deus abençoa 100 vezes mais. Tanto dízimo como oferta. Ele abençoa guardando o dinheiro de vocês com a fidelidade do dízimo, e com a oferta ele abençoa 100 vezes mais. Amém? Então, eu vou colocar aqui agora o meu Pix e o versículo que diz que é um mandamento que Deus espera a oferta de vocês. Meu Deus, eu agora vou orar em relação a todos que ofertaram, deram dízimos, deram oferta. Eu agradeço a muitos que fizeram isso, e também eu vou estar aqui colocando o nome de vocês na Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava dentro do tabernáculo e os hebreus levavam a Arca da Aliança na frente do exército. Eram 4 levitas que seguravam. Cada vez que a Arca da Aliança ia na frente das guerras, Israel vencia. Aliás, hebreus, né? Na época eles eram hebreus. Os hebreus, eles venciam a batalha. Se a arca não ia, eles perdiam a batalha. Então, essa é a Arca da Aliança de Deus com o povo dele. Por isso que quem for dizimista, fiel e ofertante, eu vou colocar o nome aqui. Eu vou olhar o nome no comprovante de depósito que você me envia e vou estar colocando o nome aqui dentro e orando. Amém? Que Deus abençoe. Aguardo vocês na reunião de amanhã, que é estudo sobre a volta de Jesus. Amém? Fica com Deus e uma boa noite. Tchau.